Olá, gente. Então, a gente está fazendo esse vídeo aqui para comentar essa grande, em todos os sentidos, obra. Aqui no Lendo Quadrinhos como filósofo. E também eu vou ler aqui esse quadrinho como um historiador também. Esse quadrinho é A Bomba, publicada pela Pipoca e Nanquim. São pelo Alcante, Bollé, Rodier, são franceses e essa obra é impressionante. Tá? Eu me impressionei demais. Ela demorou muito tempo para ser escrita, ela é bastante longa, bastante densa, mas ela é muito bem escrita, muito cuidada nos detalhes. Realmente é um romance gráfico de primeiríssima qualidade. Com certeza foi o melhor quadrinho que eu li esse ano e está entrando na lista dos melhores quadrinhos que eu já li na minha vida. Né? Então, o interesse, claro, é pela história, né, da bomba atômica. Então, eu fui realmente me chamou a atenção quando eu vi a chamada desse quadrinho. Ele é desse ano de 2022, um lançamento recente aí. E esses autores franceses, então, eles têm todo um caminho até pessoal para escrever esse quadrinho, para desenhar, produzir esse quadrinho. Né? Principalmente o Alcante, né, que foi o primeiro, o idealizador aí do projeto, ele francês, tinha um amigo japonês que contava, né, as histórias do Japão e ele ficou muito interessado pela cultura japonesa e cada vez mais. E quando o amigo dele voltou para o Japão, né, junto com os pais e tal, ele quis ir lá visitar, sempre ficou curioso bastante com a cultura japonesa e ele quis visitar e já tinha ideias, né, sobre algumas coisas da história, mas ainda muito esparsas assim. Quando ele visita o museu, né, lá do Memorial da Paz em Hiroshima, ele se surpreende, né, com muitas das questões, com o impacto que foi a bomba, né, que foi jogada ali em Hiroshima, inclusive algumas cenas que chocou, que ele coloca, não vou dar spoilers, né, que ele coloca no quadrinho, inclusive ele fala depois no pós-fácil, tem os pós-fácil de cada um dos que trabalharam aqui, né, dele como o roteirista, daí dos desenhistas e tal, né, o Rodier, que se não me engano, que foi o desenhista aqui, né, eu não conhecia nenhum deles, né, mas eles têm uma certa já presença aí, né, no mundo dos quadrinhos, são até um tanto quanto conhecidos. E aí ele ficou surpreendido e ele começou a pesquisar, juntar bastante material para. Ele visitou isso em 1981, né, esse Museu da Paz, lá, esse Memorial da Paz de Hiroshima. A cidade foi reconstruída, algumas coisas permanecem, né, lá, como até um memorial, né, do que aconteceu, mas a maior parte da cidade foi reconstruída. Então está muito forte na memória. E ele, desde 1981, ele começou a juntar muitas documentações. Como a gente pode perceber, inclusive no final, tem as referências bibliográficas. Inclusive, ele cita como uma grande influência para ele esse quadrinho aqui, né? Gen Pés Descalços, do Kenji Nakazawa. Tá? Eu ainda não li esse, mas todo mundo é muito elogiado, né? Só para comparar os tamanhos, né? Mas esse aqui, o Gen, são em 7, 8 volumes e todos publicados aqui pela editora Conrad. E eu já folheei, estou esperando completar a coleção para ler todos. Mas é muito interessante até porque o Keiji, ele é um dos sobreviventes, ele tinha 6 anos e ele era um habitante lá, né, um morador de Hiroshima. Então é um detalhe bem pessoal, né? Bem interessante esse ponto pessoal. Então acho que vale bem a pena ler. Tô aí para ler. Então uma das referências aqui para o Alcante para escrever esse A Bomba e muitas referências que ele juntou, né, documentos, bibliografia, ele remete isso inclusive ao longo da obra. Então é uma obra bem pesquisada. Assim, alguns momentos, né, tem essa parte didática de explicar o funcionamento das coisas, história, mas nenhum momento fica chato. E assim, a forma da narrativa é fenomenal, é excelente. A história é narrada pelo ponto de vista do urânio, né, que é o componente básico ali da bomba atômica, né, que a outra bomba foi com o plutônio, mas a primeira bomba principal, né, foi com o urânio. Então é contado pelo ponto de vista do urânio. É sensacional, genial,
sensacional mesmo a ideia. Então, é muito bom de ler, né? O quadrinho, os desenhos em preto e branco, então você chama atenção para a história, para como está se desenvolvendo, né? E eu com essa ideia de filósofo da tecnologia e da história da tecnologia também, a minha formação primeira é em história. Então, eu, nas minhas aulas, que eu dou, inclusive, desse momento das duas guerras e a tecnologia, né, na disciplina de História da Tecnologia, eu já estou levando esse quadrinho, mostrando, porque realmente é impressionante, né, da gente pensar esse impacto tecnológico. E aí ele vai contando, demonstrando a potência da Alemanha com seus cientistas, né, outros países que vão se desenvolvendo. Então, vai contando, são muitos personagens que vão aparecendo, né? Vários cientistas, Einstein, Heisenberg e vários outros que foram muito importantes na construção da bomba atômica e dá esse papel, o lado humano que mostra também, né? A parte da consciência de cada um. Depois, muitos cientistas que trabalharam na construção da bomba atômica, na possibilidade da fissão nuclear, depois ficaram um pouco com a consciência pesada, falaram para que não usasse a bomba em civis, né, usasse só como uma demonstração, enfim, vai colocando todo o debate ético. Que isso é a parte muito forte com relação quando a gente trabalha com história da tecnologia, quando trabalha com filosofia da tecnologia. A gente não está só analisando, né, por exemplo, vou analisar a bomba, vou falar sobre a Segunda Guerra Mundial, eu não estou só analisando a parte técnica fria, eu preciso entender o contexto, eu preciso entender as questões éticas envolvidas, então, na questão da bomba, principalmente, né? Então, assim, isso nos faz debater se a gente pode inventar tudo, se a gente deve inventar tudo o que a gente tem a possibilidade de. Então, nós temos a capacidade de inventar uma bomba atômica, inventar uma bomba tão mortífera, tão destrutiva quanto essa bomba, ou mais, né? Outras bombas que a gente tem hoje que são mais potentes ainda. Então, nós temos essa possibilidade, nós devemos construir. Então, fica esse questionamento, né, aí que se coloca sempre as questões éticas. Claro que a gente vê a destruição, a gente chega no final de maneira... nos pega bastante, né? A gente fica... Eu lendo, tive partes que assim que me emocionou bastante, principalmente vai caminhando para o fim, né? Nos deixa bastante pensativos, né? O potencial que a gente tem, né? Todo aquele potencial tecnológico e científico e a gente encaminhou para a destruição, né? Foi levado para a destruição. Isso pode se repetir várias outras vezes, né? Então, o debate, a filosofia e a história da tecnologia estão aí para nos apontar os erros do passado e a gente aprender com eles e para a gente não ser surpreendidos. Né? Não é porque tem uma nova tecnologia que a gente não tem uma ética, não tem uma moral, né, preparada para aquela tecnologia nova. Não, se a gente examinar, e muitos cientistas que trabalharam nesse projeto, muitos engenheiros que trabalharam no projeto Manhattan, né, eles se colocaram esses questionamentos. Eles depois, principalmente, né, foram cada vez mais se questionando. Claro que tinha alguns que não, né, continuou batendo o pé até o final, né, dizendo que foi acertado fazer, né, mas muitos viram e ficaram bastante deprimidos com isso, né, com o poder que surgiu, né, da ciência e da tecnologia no século XX. Isso não só da bomba, né, mas também as questões do nazismo, né, da ciência. A Alemanha estava muito forte cientificamente, né? Então, o que foi levado isso, né? Para que foi usada a ciência? Então, muitas pessoas, inclusive, se decepcionaram, né, com os poderes humanos, se entristeceram, entraram assim em desesperança muito forte. Não à toa que o niilismo, né, ficou muito forte, a literatura existencialista ficou muito forte na Segunda Guerra Mundial, já vinha crescendo no século XX, ficou muito forte. O auge na Segunda Guerra Mundial. Né? As pessoas olharam para o poder da ciência e da tecnologia, para o progresso e questionaram profundamente isso. Então a gente se questiona, né? Todo esse progresso, desenvolver essa bomba atômica, né? Olha só, dá para a gente chamar isso de um progresso? Né? Então, dá para a gente pensar bastante sobre isso, né? Questões em filosofia da tecnologia é muito comum o debate em torno do determinismo da tecnologia. Então, a gente só está seguindo, né, a carruagem da tecnologia. Vão surgindo as tecnologias, a gente não tem o que fazer, né? A gente só tem que aceitar essas tecnologias que vão surgindo.
né? Então a gente não tem opção de chegar e falar, não, não construa isso, né? Então, se coloca, qual é o papel das pessoas frente à tecnologia? A gente simplesmente assiste tudo calado, né? A gente assiste tudo vendo a banda passar e não questiona isso, ou a gente questiona, a gente coloca, né, a nossa consciência, né, e vai falar, não, essa tecnologia não deve ser desenvolvida, né? Não é, não, a tecnologia, toda tecnologia a gente tem que questionar ela, né? Toda tecnologia. Claro que a bomba atômica é um exemplo extremo, né, de tecnologia que a gente sabe, a gente olha, a maior parte das pessoas vai dizer e vai olhar, isso é uma coisa ruim de ser produzida. Isso é uma coisa ruim, ainda mais de ser usada, né? Então questiona ali essa problemática, né, de soltar a bomba atômica, de liberar a bomba atômica para fazer, até para mostrar, né, o poder que se tinha. Que os Estados Unidos estava cada vez mais ganhando poder, cada vez mais ganhando poder, né? E a Alemanha já tinha se afastado da guerra, né? Se rendido. O Japão ainda estava lutando, né? Mas será que devia ter se soltado, né, um poder tão grande como a bomba atômica, né, para fazer com que os japoneses se rendessem, né? Então acho que é uma obra assim que tem muitos detalhes, é para se ler com atenção, tem 450 páginas, é um quadrinho bastante longo, bastante extenso, mas eu não me cansei, eu até pulou outras leituras, né? Eu comecei a ler e ver e pegava algumas partes, algumas referências, né? Então tem citação ali por exemplo, de um filósofo, o Gunther Anders, né? Se não me engano é isso, que ele questionava sobre a bomba atômica, né? Então ele foi um autor que foi muito um filósofo, né? Que questionou bastante sobre isso. Gunther Anders, inclusive ele falava sobre a questão da bomba atômica, escreveu bastante, e ele aparece citado, mencionado ali, inclusive pela voz do Urânio, né, que está mais ou menos contando a história, né, ele não está sempre, aparece de vez em quando, aparece, né, o Urânio ali comentando alguma coisa sobre esse poder que vai ser liberado, né? Então é uma história assim que eu recomendo demais, eu gostei muito, mesmo para que você não seja assim, ó, ficcionado por Segunda Guerra Mundial, ficcionado por essa parte tecnológica, né? Mas se você quer ler um bom quadrinho com uma boa história e essas questões éticas, né, como pano de fundo que estão muito presentes aí, eu recomendo demais, né? Tem espionagem, tem questão da parte da ciência, então tem para todos os gostos. Aí eu acho que vale muito a pena. É um quadrinho assim que, como eu disse, é um dos quadrinhos, já entrou na lista dos meus quadrinhos favoritos, das grandes obras aí que eu já li, que eu gostei muito e com certeza vou querer reler de novo, até trabalhar com meus alunos, porque é sensacional, muito bem desenhado, muito bem escrito, tá? Então fica a recomendação aí, né? E com certeza dá para pensar muito sobre filosofia, história da tecnologia a partir desse livro, tá? A partir desse quadrinho, um verdadeiro romance gráfico de excelência.